começar a gravar aqui, porque depois vocês pegam. Roberto, Oi. é o módulo A? É o livro 2, né? Uhum. Livro 2, módulo... Deixa eu só ver aqui, então. É o módulo A. Livro 2, módulo é o A10. A10. A10, página 560, os exercícios. Mas eu vou recapitular aqui com vocês o slide. O slide está aparecendo aí na tela para vocês? Tá? Vocês insistem em desativar a câmera, né, gente? Como se vocês já não tivessem... Sim, tá aparecendo. Visto vocês com o cabelo bagunçado ou coisa do tipo, né? É importante vocês deixarem a câmera ativada para mim, gente. É importante deixar a câmera ativada. Deixa eu ver aqui que alguém mandou uma mensagem no bate-papo. Beleza, Lucas, obrigado. Gente, então, geometria espacial, prismas particulares, a gente tem que focar em entender as particularidades desses 3 prismas aí. A teoria do exercício da aula de hoje ela é muito simples, porque são figuras que a gente já está acostumado. É um cubo, um paralelepípedo e uma esfera. Então, assim, não é tanta novidade assim, tá? Que cara de choro é essa, Gisele? Ó, quando a gente tem prismas particulares, o cubo, o hexaedro regular, que é a mesma coisa, a gente tem faces quadradas e iguais, né? A gente já sabe disso intuitivamente. Quando eu pedi para vocês fazerem os prismas aí, que são as figurinhas em bloquinhos, né? Inclusive, quem tinha feito na aula passada tinha sido a Beatriz, né? Cadê? Nossa, acabei de perceber que ela não está aqui, né? Deixa eu colocar uma foto para ela, peraí. Que coisa triste. Quem mais não tá, gente? O João? Só os 2. Mas tá tudo bem com eles? O João foi pra Goiânia. Pois Com a não. avó dele. A Beatriz eu não sei, não. Ele foi para Goiânia? Eu acho que a Beatriz tá vindo embora lá do Mato Grosso. Entendi. Vai. Enfim, mas tá tudo bem com eles? Ou aconteceu alguma coisa? É a avó dele que precisou fazer uma cirurgia. Do João? Entendi. Tomara que fique tudo bem, né? Então tá, então vamos continuar aqui, gente. Quando a gente fala de cubo, como as faces são todas iguais, as arestas são todas iguais, para a gente calcular a área de uma face é lado vezes lado, para a gente calcular o volume é lado, vezes lado, né, que é a aresta. Como as faces são iguais, a gente tem 6 faces iguais. Tudo tranquilo, tudo muito tranquilo, certo, gente? Alguma dessas coisas que vai aparecer para vocês, se vocês não entenderem, me fala, né? Por exemplo, a área da base é a ao quadrado, a área da tampa é a ao quadrado, a área de cada uma das faces laterais é a ao quadrado, a soma disso tudo é 6a ao quadrado, porque são 6 faces iguais. Então, a superfície que aparece é essa aí, né? No material de vocês aparece, mas não aparece de novo esse cubo do lado, né? Então, eu fui colocando as imagens de novo, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, esse de cima aqui, ó, pode ser... a gente tem o seguinte aqui, ó, por exemplo, a tampa, a lateral, o fundo, né? Aqui a lateral direita, a lateral esquerda. Por isso eu queria que vocês montassem o cubo aí para a gente trocar uma ideia sobre ele. Eu queria que vocês colocassem números nele e tudo mais. Mas é só vocês imaginarem um dadinho, tá? Não tem segredo, não. Esse esqueminha que eu fiz aqui é só para a gente usar nos exercícios, para a gente entender o que ele está falando. Por exemplo, eu queria que vocês até anotassem num cantinho, depois vocês complementam a informação para o resumo. Se eu pego a diagonal de um lado, ela vai ser sempre raiz quadrada de 2. Vai sempre aparecer a raiz quadrada de 2, se eu pego de um lado. Ou seja, se eu vou lá na tampa e eu traço a diagonal lá na tampa, vai aparecer raiz de 2 vezes a medida, sempre. Sempre que você fizer isso em um cubo, vai aparecer a raiz de 2 e a medida. Se você pegar atravessado no material, por exemplo, lá da base até a tampa, atravessado, né, de uma ponta até na outra, como se fosse no quarto de vocês, a distância máxima possível dentro do quarto vai ser sempre
raiz de 3 vezes do lado, sempre. Então, se eu pego em uma única face, raiz de 2. Se eu atravesso ela na diagonal, no material inteiro, no cubo, enfim, sempre raiz de 3, tá? Eu vi que alguém aqui mandou uma mensagem no chat, deixa eu ver aqui, deixar aberto. Muito boa pergunta, eu gosto desse tipo de pergunta, Mayara, do porquê das coisas e tudo mais, obrigado. Porque quando a gente desenvolver o Pitágoras, desse triângulo que aparece lá na tampa, por exemplo, a gente vai ter assim, ó, a gente vai ter um a ao quadrado mais um a ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Sempre a ao quadrado mais a ao quadrado, sempre duas vezes a mesma coisa. Então vai aparecer 2a ao quadrado dentro da raiz. O a sai, mas o 2 não sai, fica dentro. Então apareceu duas vezes o a ao quadrado, ficou lá dentro da raiz quadrada do Pitágoras. Raiz quadrada de 2a ao quadrado. Aí o a sai e o 2 fica. Quando é atravessado, vai acontecer a mesma coisa, só que vai aparecer 3 vezes, como se fosse 3 vezes. Aí vai ficar lá 3, como se fosse assim, 3 ao quadrado dentro da raiz quadrada. O a sai e o 3 fica. Então, como que vocês vão lembrar disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês olhassem para o ambiente em que vocês estão, o quarto, a sala e tudo mais, tá? Olha para o chão e imagina a diagonal atravessada aí, uma diagonal aí, no chão de vocês. Quantos metros vocês acham que dá, mais ou menos, aí? Pode falar assim, um chute mesmo. 4 metros? 5 metros? Se vocês pegarem da ponta, do mesmo lado que você pegou a origem dessa outra diagonal, e ir para o teto, esse comprimento, ele é maior ou menor? Maior. Sempre, sempre maior. Então, para vocês lembrarem, ou vai ser raiz de 2 ou vai ser raiz de 3. E essa atravessada maior é a raiz de 3, que é a maior. Então, a diagonal é a diagonal atravessada, pegando mais de um plano, ou seja, é a diagonal que acontece no espaço. Então, como que vocês vão lembrar disso? A diagonal que acontece no plano, ele tem x e y. X e y, raiz de 2. A diagonal que acontece no espaço tem x, y e z, raiz de 3. Então, se tem 2 eixos, raiz de 2, ou seja, 2 medidas. Se tem 3 eixos, eu estou no espaço, raiz de 3. Com isso aí, dá para vocês nunca mais esquecerem disso. Isso vai economizar muitos cálculos de vocês aí no vestibular, no Enem, tá? Alguma dúvida? Para esse conteúdo aqui, é basicamente esses conceitos que eu queria resgatar, porque eles ajudam muito a gente lá na frente, tá? Depois vocês vão ver o tanto que ele é importante. Quando a gente vai para o paralelepípedo reto retângulo, é a ideia de uma piscina que não aumenta a profundidade. Então eu continuo tendo 6 faces, só que agora os lados não são mais iguais. Então não vai, por exemplo, não vou ter a área da superfície igual a 6 vezes a área da superfície, porque eu tenho 3 tipos de áreas diferentes. Eu tenho as áreas laterais, eu tenho as áreas da frente e de trás, eu tenho a área da base e do topo. Essas áreas paralelas, elas são sempre iguais, mas elas são diferentes das outras ou não. Elas podem ser diferentes ou não. Via de regra, elas são consideradas como diferentes, porque para ser igual é uma única solução, para ser diferente são todas as outras. Então, como que fica isso aqui, né? A gente tem aí agora arestas de tamanhos diferentes, a gente tem áreas totais de tamanhos diferentes, só que as áreas paralelas ou as faces paralelas são iguais. Anota isso aí, gente, para colocar no resumo. Em paralelepípedo reto retângulo, temos 3 faces diferentes, 3 tipos de faces diferentes, onde as faces paralelas são iguais. Sempre, tem que ser igual. Senão não é um paralelepípedo reto retângulo. Então, temos 3 tipos diferentes de faces, onde as faces paralelas são iguais. Ana Gabriela, você tem uma irmã que trabalha no supermercado Tradição? Hã? Você tem alguma irmã que trabalha no supermercado Tradição? Não. Depois vai lá no supermercado, você vê a menina que trabalha lá. Impressionante como vocês são parecidos.
Anotaram, gente? As faces paralelas são iguais? Sempre. As faces paralelas têm que ser igual. Então, a face da frente é igual à de trás, a da direita é igual à da esquerda, a de baixo é igual à de cima. São 3 tipos diferentes. Ah, e se sei lá, a da direita, né, as laterais forem iguais? Não tem problema. Não tem problema. Continua sendo um paralelepípedo retângulo, né? Então, é até importante vocês colocarem assim, ó, que podem ser diferentes, tá? Mas a regra de ser paralelo não muda, tem que ser paralelo, tá? Eu tô dando um exemplo para vocês verem aí, ó, de acordo com o que está no material, tá? Então, de acordo com o que está no material, a gente tem faces diferentes, medidas diferentes e tudo mais. Para esse caso aí, vale o que eu falei, tá? Aí, quando a gente abre essa figura, ela tem aquele formato que forma ali ele destaca quais são as faces, né? Então eu tenho a face AB, a face BC, a face CB. E aí eu tenho a finalização dessas questões quando eu trato do volume, da diagonal principal e da área total do material. Para que a gente usa, gente, essa figura aberta desse jeito? Porque para fabricar uma caixa de papelão, por exemplo, você vai sempre trabalhar com a área do material. A gente vai até resolver um exercício sobre isso hoje. O material ele tem um volume e aí você paga pelo volume. Só que a espessura dele é fixa. O que muda? A área de material. Ah, eu vou comprar uma folha de papelão de 1 metro quadrado. Eu pego essa folha de papelão de 1 metro quadrado, recorto nesse formato aqui, ó, para eu montar uma caixa. Certo? É assim que funciona na prática. Então, a gente compra e a gente corta o material para reduzir, para aumentar o máximo possível essa área dentro desse material, para não desperdiçar, porque os recortes que eu fizer aqui, ó, serão desperdiçados. Faz sentido? Então, a gente precisa otimizar isso. O que é otimizar? Reduzir os custos e aumentar o rendimento ou o volume ou a área em si. O que é importante vocês lembrarem daqui? 2 pontos. Essa questão da área total, essa fórmula de que eu tenho 3 faces diferentes, e a ideia da diagonal principal, que agora, em vez de ser 3, né, raiz de A, agora é raiz quadrada de cada uma das medidas ao quadrado. Aí, antes de vocês copiarem, presta atenção na lógica, por favor. Lembra que quando eu pedi para vocês pegarem a distância do ponto do quarto de vocês até a outra extremidade lá em cima, eu tinha falado que era raiz de 3? Porque ia aparecer 3 vezes o A somado lá dentro, A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Olha aí que legal, ó. Dentro dessa fórmula da diagonal aí, ó, que é o item E, se as letras fossem iguais, eu teria aquela mesma diagonal lá do cubo. Concorda comigo? Porque eu teria a raiz quadrada de 3A ao quadrado, o A ia sair e o 3 ia ficar. Então, se vocês entenderem a lógica da fórmula, vocês nunca mais vão esquecer. O que eu faço para calcular a diagonal? Eu pego cada um dos lados, elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada disso. Como se fosse um teorema de Pitágoras com 3 medidas, vamos dizer assim. Certo, gente? Entenderam o que eu falei ou não? Não sei não, hein? Senti firmeza nesse balançado de cabeça aí não. A Bianca tá olhando para cima, não sei o que ela tá pensando. Aí ela olha para baixo, tá com a mão na cabeça. Mais ou menos. Beleza, eu vou repetir aqui, ó. Só vocês pensarem o seguinte. Para calcular a diagonal entre 2 medidas, você vai pegar cada uma delas, elevar ao quadrado e colocar na raiz quadrada. Quais seriam as 2 medidas? Qualquer face. A face AB, face BC, face CB, no caso que é a mesma que BC, AB, AC, enfim. Se vocês tiverem faces relacionadas às 2 letras, vai ter 2 números dentro da raiz quadrada. Se vocês quiserem pegar a diagonal utilizando as 3 letras, ou seja, atravessado no material, saindo de uma ponta e indo até a outra, indo para o espaço, eu tenho 3 medidas, porque eu tenho 3 eixos.
Quando eu falo de espaço, eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Quando eu falo de plano, eu tenho dois eixos só. Por exemplo, a parede é um plano. Eu tenho uma altura e uma largura. Então, quando eu falo em parede, né, eu tenho um plano. Ó, eu consigo encostar nesse plano, porque eu tenho só um comprimento e uma altura. Quando eu falo de volume, quando eu falo de espaço, eu tenho três eixos: profundidade, altura e largura. Então, se eu tenho três eixos, eu estou no espaço. E se eu estou no espaço, essa diagonal que fica no espaço, atravessada aí no meio do quarto, né, ela é dada pela raiz quadrada de cada uma dessas medidas ao quadrado. E vai ser sempre assim. Pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo. Sempre que eu tiver faces paralelas, entre elas, a regra vai ser essa. A regra não muda, e essa regra vale até para o cubo. Então, o cubo é um caso particular de um paralelepípedo, sabe? Quando é a face, eu tenho que levar ao quadrado e colocar na raiz, exatamente. Se eu quiser pegar a diagonal de uma face, eu vou pegar, por exemplo, a diagonal do topo aí, dessa figura que está aparecendo para vocês, que é esse paralelepípedo. Se eu pegar a face de cima, eu estou pegando a face AB definida pelos pontos R, S, T, U. Todo mundo está olhando aí para a figura? Consegue acompanhar onde eu estou falando? Olha aí os pontos R, S, T, U. Se eu pego os pontos R, S, T, U, eu tenho a face AB do topo, a tampa dessa caixa de papelão aí. Se eu quero pegar a diagonal entre o ponto U e o ponto S, por exemplo, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, se eu quiser pegar a diagonal entre o ponto U e o ponto N de navio, eu tenho que pegar A ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho a profundidade B, eu tenho a altura C e eu tenho a largura A. Quando eu saio lá do U e eu vou para o N, eu andei para a direita, eu andei para baixo e eu andei para frente. Todo mundo consegue entender isso que eu falei? De andar para a direita, que é a medida A, andar para frente, que é a medida B, e andar para baixo, que é a medida C? Vocês conseguem olhar para a figura e visualizar o que eu estou falando? No caso, soma as medidas, eleva ao quadrado e tira a raiz. Quase, né? Eu elevo ao quadrado as medidas primeiro, somo, aí eu coloco dentro da raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados. É a forma correta de escrever isso aí, tá? Esse item aí, a fórmula diagonal é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das arestas. É assim que você anota isso. Certo? Nenhuma dúvida? Fala de novo, é a soma dos quadrados. Certo. Diagonal é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das arestas. Fechou? Já tá? Capitulando, para finalizar, a gente tem a esfera, que é um outro prisma particular, muito utilizado. Inclusive, a gente até tinha discutido um pouco sobre ela, sobre a área da superfície, sobre o volume. E a gente até entrou naquele ponto do porquê que o volume era assim e tudo mais, né? Que explica lá na matemática avançada, mas o que a gente tem que saber disso aqui? A gente tem que lembrar que a esfera, se a gente olhar ela de frente, ela forma um círculo. O que é óbvio, só de olhar dá para perceber. Então, se a gente tem um círculo, sempre que a gente tem uma região circular, uma análise circular, um pedaço de uma pizza que tem a borda circular, ou qualquer questão nesse sentido, a gente utiliza o π como a relação do raio com a circunferência. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é que π em radianos é igual a 360 graus, né? 360 em graus. Então, se eu tenho a unidade de medida radiano, que é π, eu tenho em graus 360.
Isso vocês já sabem, mas eu gostaria muito que vocês anotassem aí, porque quando a gente fala em volume de esfera, área de cilindro, de circunferência ou círculo, depois a gente vai entrar lá em circunferência, depois a gente vai entrar lá em cilindro utilizando a circunferência e a gente precisa resgatar todas essas informações. Por exemplo, se um giro completo é 2π igual a 360 graus, π é igual a 180 graus. Certo, gente? Π sobre 2 é 90 graus. Vocês já sabem disso, só estou reforçando, porque quem não lembrar disso vai ter que anotar aí para resgatar na memória, tá? Quando eu tenho o volume da esfera, eu tenho que ele é 4/3 de πr ao cubo. Eu gostaria que vocês fizessem uma continha bem rápida aí. Só de olhar vocês vão perceber. Se π valesse 3, como que ficaria o volume de uma esfera qualquer? Fala para mim, alguém aí. Alguém fala para mim, por favor? Se π vale 3, como que ficaria a fórmula do volume da esfera? Como é que é? Se π valesse 3, como que ficaria a fórmula do volume da esfera? A fórmula? É. 4r ao cubo? 4r ao cubo. Beleza, obrigado. Vamos resgatar o que eu depois lá na frente eu vou pensar para vocês o seguinte. Gostaria que vocês fizessem uma conta bem simples, tá? Se eu tivesse que calcular uma esfera exatamente dentro de um cubo, qual que seria a diferença entre a área de uma esfera dentro de um cubo? Eu pego um cubo e coloco uma esfera perfeita dentro desse cubo, vai ficar um espaço vazio ali. Que espaço vazio é esse? Como que eu encontro esse valor? Eu vou pegar então o volume daquele cubo e vou subtrair pelo volume da esfera. A gente vai fazer um exercício que usa um pouco dessa ideia, mas para outras superfícies. Eu já vi isso cair no Enem, tá, gente? Então é o seguinte, se eu tenho um cubo em que a esfera está dentro dele, eu pego o volume desse cubo menos o volume da esfera. Mas se eu tenho um cubo dentro da esfera, eu faço o contrário. O volume da esfera menos o volume do cubo. É óbvio isso, mas a gente tem algumas propriedadezinhas que a gente faz isso mais direto, sem ter que fazer muita conta, tá? Tem uma novidade, gente, eu cancelei a assinatura do Zoom, né? Porque eu percebi que não compensava, então cada aula vai ser um vídeo, um link mesmo. Então, daqui uns 8 minutinhos o link vai cair e eu envio outro link e a gente volta para a aula, tá? Só para vocês não estranharem quando a aula cair aí. Então tá, por enquanto a gente só vai utilizar essa fórmula aí, depois a gente vai entender como que ela funciona na prática, quando envolve outras figuras. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o porquê das fórmulas, aí é até interessante vocês darem uma pesquisada sobre isso. E lá na matemática, igual eu mostrei para vocês na primeira vez que eu dei esse conteúdo, né? A integral explica o porquê das fórmulas, para quem tem essa curiosidade. Não é tão difícil assim, é bem tranquilo, na verdade. Aqui ele só pegou essa esfera e fechou essa esfera em função do raio, né? Eu só trouxe aí a figura de novo. Vamos para os exercícios. Resolve para mim, por favor, tenta resolver essa número 1 aí da UNB. Até a aula acabar daqui 8 minutinhos, tenta, é bem rápido, na verdade. A figura abaixo representa um cubo de aresta 2. Julga os itens abaixo, certo? C ou errado E. Tem até o gabarito ali em cima, fiz questão de deixar para vocês irem verificando. O triângulo BDH é retângulo, a tangente de alfa é raiz de 2, os triângulos BDH e BHG estão no mesmo plano, seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2, a área do BHG é igual a 2 raiz de 2, e a área do triângulo BDC é igual à área dos triângulos BCG. Esse exercício é um dos que vocês precisam fazer para me enviar lá na atividade, então é até bom para vocês pegarem, é da UNB, então a gente já faz ele aqui, depois vocês só lançam lá. Conforme vocês forem fazendo, vai me avisando, por favor.
Ativa a câmera de novo, só para eu tirar um print antes dessa aula acabar, por favor. Vou pegar aqui. Leonardo, Maiara, Ana Gabriela, Gisele, falta só o Léo agora. Pronto, gente? Pronto? 1, 2, 3. Foi, gente. Conforme vocês forem resolvendo, me avisa, por favor. Um triângulo retângulo é aquele que tem todos os lados diferentes? Triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto em um dos ângulos dele é de 90 graus, né? Uhum. Você acha que ele é retângulo? Acho que sim. Onde? No D? No D. Olha só, interessante isso. Qual que é a letra do meio quando ele falou BDH? O D. Que é onde fica o... Fica atento a esse detalhe, sabe? Porque se ele tivesse falado assim, ó, não sei, se ele tivesse falado DHB, por exemplo, continuaria sendo um triângulo retângulo, mas se ele destacasse o ângulo, se ele colocasse um acento circunflexo acima do H ou do B, aí estaria errado, poderia ser um pega, tá? Seria o mesmo triângulo, mas o H não é retângulo, por exemplo. Entendeu? Beleza. Então, toda vez que tiver o ângulo que ele quiser, ele vai colocar sempre a letra no meio, independente se tem um acento ou não. Na prática, via de regra, sim, tá, Guilherme? Mas, por exemplo, ele poderia ter colocado aí DBH, seria o mesmo retângulo, seria o mesmo triângulo, vamos dizer assim. Quando você pegasse aquele triângulo e você representasse ele, seria o mesmo. Só que o foco é sempre a letra do meio, sabe? Então, o DBH, se ele falasse assim, qual que é o ângulo DBH? Se ele quisesse realmente que você falasse o ângulo em um ponto específico desse triângulo, ele teria que especificar com acento circunflexo ou o ponto sozinho, por exemplo, qual que é o ângulo em B, né? Ou qual é o ângulo BDH com acento circunflexo sobre o D. Quando ele fala assim, o triângulo BDH é retângulo, sim, mas ele poderia ter falado o triângulo DHB é retângulo? Sim, também, porque não deixa de ser o mesmo triângulo. Ele não destacou qual era o ângulo que ele queria que você focasse, entendeu? Ele não perguntou se ele é retângulo onde. Se ele perguntasse, você teria que falar, que é o D. Aí, nesse caso, ele teria que representar essa pergunta com um acento circunflexo acima do D. Tá? Tá, então no caso... É o detalhe que derruba, né? Tem que ficar atento a esse detalhe aí. Pode falar. Seria um pega se, por exemplo, ele colocasse o acento no H, por exemplo, colocasse ele no meio. Aí se ele falasse assim, por exemplo, você sabe que o triângulo BDH é retângulo, mas aí se ele falasse assim, é verdade que DHB e colocasse um acento circunflexo em H é retângulo, ele não estaria falando do triângulo, ele estaria falando do ângulo. E aí ele te pega. Entendeu? Então, se ele coloca o acento circunflexo em cima do H e pergunta se essa nomenclatura representa um ângulo reto, seria mentira. Entendeu? Sem ser na diagonal, os outros sempre vale raiz de 2, né? Sem ser na diagonal, a diagonal no espaço, sim. Se for diagonal no plano, se for diagonal em uma face, Lucas, é raiz de 2. Se for no espaço, é raiz de 3, tá? Aí ele ainda especificou, né, que a medida tem o valor 2, a medida da aresta.
Gente, ainda tem alguém no número 1? No item 1? Tem alguém no item 2? Por exemplo, Isabela, você está em qual item? Ana Gabriela? Vamos falando aí para mim. Pode escrever lá no bate-papo, gente, em qual item que vocês estão, só para eu acompanhar mais ou menos qual é o tempo que vocês estão levando para um exercício. Pode falar, Guilherme. No 4 aqui, eu posso afirmar que esse ângulo que ele colocou pode ser 60, porque como é um triângulo retângulo, aí fica 60, 60 e o 90. Pois é, mas 60 mais 60 e 90 dá quanto? 60 com 60, 120, mais 90, 210. Ah, verdade, tinha que ser 30. Não, Quer dizer, 45. 45. Então, essas diagonais aí, ó, essas diagonais do plano, 45 graus o ângulo, Uhum. certo? Como que faz? Como que eu vou descobrir a área? Muito bom. A área é o item 5. A gente vai pegar o lado, por exemplo. Então, ele falou assim, ó, a área do BHG.